E aí fazemos, a partir de agora, uma ampla descrição acerca dos temas abordados em Apocalipse, tá ok? Fazemos aí uma ampla descrição dos temas abordados em Apocalipse. Então, vamos ver aí, de uma forma abreviada, claro, como o Apocalipse pode ser visualizado num plano geral, tá certo? Tentando organizar de uma forma de fácil entendimento os eventos que Apocalipse anuncia. Claro, da perspectiva, conforme já falamos, pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, que dá preferência a uma abordagem literal daquilo que é descrito, deixando somente a questão da alegorização para aquilo que o próprio texto indica como um alegórico, tá certo? Aquilo que não é possível ser lido como literal. Então, diante da impossibilidade da leitura literal, aí sim a aplicação da alegoria, mas preferência pela abordagem literal. Com isso temos aquilo que já descrevemos, tá certo? Aquilo que já descrevemos com relação às cartas de Apocalipse, que é o primeiro plano do livro, capítulos 1 ao 5, cartas e o cântico ao Cordeiro, aquilo que já descrevemos, né, que já tratamos. Depois entrando na questão dos selos, na abertura do livro selado com 7 selos, que é tomado, né, pelo Cordeiro. Só o Cordeiro tem autoridade para abri-lo, e abrindo desencadeia todos os fatos que estão contidos dentro da 70ª semana de Daniel. Veja sempre a dinâmica de interação entre Daniel e Apocalipse. Daniel nos anuncia a 70ª semana e nos diz que ela será dividida ao meio. E Apocalipse nos descreve o que acontece dentro da 70ª semana. Daniel dá como que o invólucro, né? Isso aqui é aquilo que podemos chamar a 70ª semana. E João nos dá o conteúdo. Isso aqui é o que está dentro da 70ª semana. Tá certo? Como se desenrolarão os fatos. Então Deus revelou algo ao seu profeta Daniel no Antigo Testamento. E depois continuou essa revelação, ampliou, né, este quadro para João em Apocalipse, possivelmente escrito aí na ilha de Patmos, tá certo? Dentre as descrições temos, aí como já falamos, o livro selado, e aí vemos na sequência de Apocalipse sempre uma linha contínua de narrativa e um parêntese que insere outro tema, que fala acerca de outro tema, ou até retoma às vezes algo que já tinha sido falado, mas que agora é apresentado com outros detalhes, com outro enfoque. Então temos uma linha contínua de narrativa e aquilo que chamamos de parêntese aqui. Então vem sequência lógica, uma sequência de narrativa, né? Uma sequência lógica de narrativa, e em determinado lugar um parêntese, outra sequência, um parêntese, e assim vai. Por isso que colocamos aí nesse 7º capítulo esse parêntese aí tratando acerca dos 144 mil salvos. Estava falando acerca do livro, da abertura dos selos. Quando chega nessa altura, fala acerca desses 144 mil salvos. E a interpretação sugerida por essa escola de interpretação que adotamos é que esses 144 mil são os judeus, conforme o próprio livro indica. São os judeus convertidos. São judeus que, aceitando a mensagem do Messias, vão pelo mundo durante a época de grande tribulação proclamando esta mensagem. Tá certo? Então o próprio livro nos dá essas indicações e nós seguimos ela tal qual nos foi apresentado. Os judeus salvos que aceitam a mensagem messiânica são capacitados então para pregar nesse período de grande tribulação. Com isso temos a igreja que ficou, que é testemunha da verdade daquela palavra, uma vez que eles deveriam estar incluídos no grupo que seria arrebatado, mas não sendo arrebatados, tem eles certeza de que aquela palavra é verdade. Então eles são testemunhas da verdade, mesmo diante desse choque que será ficar do arrebatamento, né, e toda a aflição ao qual serão submetidos, mas são testemunhas da verdade. E os 144 mil que também aderirão a esta propagação da mensagem da salvação em Cristo e da rejeição ao sinal do anticristo, né, ao sinal da besta, e serão um grupo com o qual o Senhor vai contar durante o terrível período da grande tribulação, tanto os 3 anos e meio iniciais quanto a grande tribulação em si. E aí vimos aí o primeiro parêntese, então, 144 mil.
Logo após, capítulos 8, 2 ao 13, 9, 1 ao 21, 11, 15 ao 19, a descrição das 7 trombetas. Quando a narrativa é retomada, depois do parêntese, é descrito a abertura do 7º selo. Com o 7º selo, o anúncio da primeira trombeta. Então a sequência lógica, ela vai seguindo esta ligação, tá certo? A descrição sequencial dos selos, a interrupção com parêntese, o 7º selo conecta-se à primeira trombeta. Aí vem as 7 trombetas sendo descritas aqui, tá certo? Dentro da descrição das 7 trombetas, outro parêntese. E esse parêntese, em 10 e também 11, 1 ao 14, no segundo parêntese, fala acerca do tempo dos gentios e fala também acerca das 2 testemunhas. Fala acerca do tempo dos gentios e das 2 testemunhas. Então é descrito aí essas situações presenciadas no livro de Apocalipse, né, falando acerca desses personagens. E eles estão dentro daquilo que já falamos acerca do parêntese, né, narrativa lógica e parêntese. Vai seguindo essa forma, o livro de Apocalipse. Após isso, no capítulo 12, retoma a sequência lógica com o dragão vermelho e a mulher. O dragão vermelho e a mulher. Então, com essa narrativa alegórica, vemos a descrição de Israel, o plano escatológico para Israel, tá certo? Com a mulher vestida de sol que tinha a lua embaixo dos seus pés, e estava grávida, né, e gritava de dor, gritava em decorrência de estar grávida, e o dragão, que é descrito mesmo com a antiga serpente, né, associada ao diabo, que persegue essa mulher que estava grávida, e o refúgio que é dado a ela, o filho, né, que vem dela e que regerá as nações, todas essas simbologias carregadas de amplo significado com relação a Israel, com relação ao Messias que vem de Israel, o Messias que regerá as nações, e com relação à proteção de Israel, quando é dito que a mulher foi dado asas, foi levado com asas a um deserto, a um abrigo, a um refúgio, tá certo? E o dragão lança águas após si, as águas sendo descritas na Bíblia como povos, a agitação dos povos. Em diversos lugares, os salmistas, inclusive, descrevem os povos como águas agitadas. Daniel vê os animais emergirem das águas revoltas. Então vemos aí as simbologias aplicadas. A mulher, Israel. A criança que nasceu, o Messias, que regerá as nações. O abrigo a Israel no deserto, né? Israel protegido na sua terra. Israel sendo perseguido, mas sendo guardado por Deus. O dragão lança águas após si, os povos que se voltam contra Israel para persegui-lo e para extingui-lo. A terra que abre sua boca e engole as águas. Ou seja, aqueles que Deus levanta para ajudar Israel, para proteger Israel, para estarem ao lado de Israel. Então vemos aí todas essas descrições tipológicas nos mostram, nos apresentam um quadro histórico muito amplo. Então vemos aí no capítulo 12 essas descrições e como elas são bastante profundas aí, ao nos apresentar um quadro histórico bastante amplo acerca de Israel e acerca da salvação. Na continuidade, capítulo 13, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. E aí, dentro desse quadro, a besta que sobe do mar, vemos a amplitude e como já está completo todo o plano, todo o projeto de governo do anticristo. Todo o projeto de governo do anticristo. Como ele está completamente capacitado a atuar em todo o mundo e a infringir aqueles que não aceitam a sua perseguição e acuar Israel, tá certo? Cercar Israel e já investir para a sua total destruição. Quando vemos João descrever a besta que sobe do mar, ela tem características de animais diferentes: patas de urso, boca de leão, corpo de leopardo, 7 cabeças, 10 chifres. Então tudo isso são descrições tipológicas acerca de todos aqueles reinos que foram visualizados por Daniel em animais distintos, mas que estão todos aqui unificados dentro de um único ser. Então o anticristo, ele agrega a si todas essas características. Ou seja, todos os reinos estão ligados a ele. Ele é o governante mundial, internacional. Aquilo que a ONU já está preparando para ele como plataforma internacional, tá certo? E que ainda não tem toda a força política, né, que eles querem ter,
não tem ainda toda a força política, mas está se preparando para ter. E quando finalmente o anticristo vier e assumir o seu lugar, e for de fato o tempo da realização do seu plano, isso já estará tudo pronto para ele. Toda a plataforma de governo estará pronta e disponível para a sua atuação. Tá certo? Então o capítulo 13 nos descreve a besta que sobe do mar. Aí vemos aí na continuidade, capítulo 14, terceiro parêntese, grandes anúncios. Grandes anúncios, inclusive a ceifa e a vindima, né? Acerca daquela menção que Apocalipse faz, do anjo que estava na nuvem com uma grande foice, e é dito a ele que lance a foice na terra, porque já está madura, acerca da colheita da vinha da terra, os seus frutos que são pisados fora da cidade, né? O seu lagar está fora da cidade, sai sangue do lagar até o freio dos cavalos. Então vemos aí a descrição de como Deus infligirá julgamento pesado aos ímpios que aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo. Aqueles que de fato eliminaram toda a possibilidade de salvação de suas vidas, aderindo ao governo do anticristo e perseguindo a igreja, perseguindo Israel, perseguindo aqueles que são fiéis à palavra de salvação. Então, como será infligido duros juízos, duras penas a essas pessoas? E este anúncio aqui já nos descreve com que gravidade isso será realizado, isso será feito. E aí temos o quarto parêntese, o terceiro parêntese, depois capítulo 15, versículos 16, 1 ao 12, as taças da ira de Deus. Então, a última trombeta anuncia o início do juízo das taças. Então vemos aqui atrás o anúncio do juízo de Deus sobre os povos, o grande julgamento de Deus sobre os povos. E aqui temos com a sétima trombeta, incluída aqui nessa narrativa, com a sétima trombeta, o anúncio das 7 taças. Então aqui nos selos, o último selo anunciou as 7 trombetas. As 7 trombetas. A última trombeta anuncia as 7 taças. E as 7 taças são a descrição máxima da ira de Deus derramada sobre os ímpios. Com isso estamos dentro da última semana. Dentro do último período da semana. Primeiro período, 3 anos e meio, falsa paz. Segundo período, 3 anos e meio, grande tribulação. Aquilo que é designado grande tribulação. Quando então a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Tá ok? A ira de Deus será derramada sobre os ímpios. E provavelmente, nesse período, todos aqueles que não aderiram ao sinal da besta, todos aqueles que foram fiéis à palavra de Cristo e resistiram até o fim, terão sido perseguidos e mortos. Provavelmente. Talvez restando um pequeno grupo de pessoas se escondendo, fugindo, buscando refúgio, buscando abrigo, diante da intensificação da perseguição do anticristo, do governo do anticristo a essas pessoas. Tá ok? Então nesse período teremos de fato o derramamento das taças da ira de Deus. Aquilo que os pós-tribulacionistas gostam de sempre separar, e eu creio que seja bastante útil essa abordagem. A ira de Deus é a tribulação. De fato, a tribulação está se abatendo sobre aqueles que são fiéis à palavra de Cristo e que estão resistindo às mais duras tribulações, às mais duras perseguições, mas estão se mantendo fiéis. E a ira de Deus agora derramada, que será derramada sobre a totalidade dos ímpios, tá certo? Para a sua destruição, para a sua punição, para o seu julgamento. Então, ok? Então temos aí as taças da ira de Deus. A descrição aqui em Apocalipse 16, 13 a 21, quarto parêntese, sétima taça e o Armagedon, com a vinda de Cristo e a igreja para a guerra de Armegido, né, de Armagedon, a destruição dos exércitos do anticristo que estavam cercando Israel e finalmente a instauração do milênio, né, com quando Cristo lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e ressuscitar aqueles que foram martirizados durante a grande tribulação, sendo eles aqueles que são denominados tipologicamente como as espigas caídas, né, aqueles que ficaram do arrebatamento, e os rabiscos, aqueles que nasceram tardiamente, nasceram durante a grande tribulação,
tendo sido eles perseguidos, martirizados, serão agora ressuscitados para vivenciar o governo de Cristo durante 1000 anos na Terra. E aí temos, na continuidade da narrativa, capítulos 17, 18, 19, 1 ao 10, as descrições da queda da Babilônia. A queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia não é um lugar específico com relação à descrição de um lugar geográfico. A Babilônia geográfica já foi destruída há bastante tempo. O que temos hoje é uma nação árabe de religião islâmica, bastante dividida, bastante enfraquecida, tá certo? Que passou por guerras, que tem uma economia frágil, que tem inclusive grupos dissidentes disputando o poder, disputando o governo, e que hoje é denominado Iraque. Então o país do Iraque, cortado aí pelo Tigres e o Eufrates, é o território que abrigou antigamente a poderosa nação chamada Babilônia. Só que aquela Babilônia, com poder político, com fronteiras geográficas, ela caiu há muito tempo já. Ela não existe enquanto governo humano, geográfico, específico, com fronteiras, com moeda, com território. Não existe assim. Perceba, quando Daniel descreve a Babilônia, nas visões que Deus lhe deu acerca dos animais que emergem do mar, lembre-se do que ele falou acerca de Babilônia. Quando ele viu Babilônia, ele viu como um leão alado. E é o primeiro animal que ele vê. Então, o animal que ele estava olhando o mar revolto, tá certo? E subiu um animal. E esse animal que subiu era um leão alado. Foi-lhe arrancado as asas. Foi posto sobre os pés como um homem. E foi-lhe dado o coração de homem. Essa descrição de Daniel, ela não é à toa. Daniel está deixando para nós um sinal, um indício de que as características de Babilônia serão transformadas, serão mudadas, que é de fato o que aconteceu. Então aquela Babilônia política, geográfica, ela perdeu aquelas características, mas não para assumir, para desaparecer da história, e sim para assumir uma outra característica. Então a Babilônia, que era um lugar específico, geográfico, ela tem a sua transformação para um ser, inclusive arrancado as asas, mas é lhe dado no coração de homem. Então a Babilônia hoje ela não é um lugar geográfico específico, ela é uma ideologia de governo. Ela é um espírito atuante em todo e qualquer governo estabelecido na Terra hoje. Os governos têm, mesmo com as suas diferentes políticas, as suas diferentes características, se são democráticos, se são tirânicos, se são socialistas, se são capitalistas, não interessa. O governo é constituído por homens, e esses homens podem ter a influência de Deus, a influência do Evangelho, ou outra influência, porque está dividido em, como Cristo falou, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não está comigo está contra mim. Não existe zona neutra. Se você está com Cristo, você é influenciado pela palavra de Cristo, você é influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma construção judaico-cristã, desde a herança da entrega da lei para Moisés, toda a continuidade histórica, a continuação com Cristo, a ratificação do Antigo Testamento, a continuidade com as palavras do Senhor transmitidas a nós, e assim a constituição de toda essa cultura, a cultura judaico-cristã, que enfatiza o monoteísmo, que enfatiza a revelação divina, que enfatiza o valor da família, o homem como como criatura de Deus, a nossa irmandade universal, o pecado universal e a salvação somente em Cristo, Cristo como o caminho, a verdade e a vida, algumas coisas que são enfatizadas pela cultura judaico-cristã. Então, se alguém diz que é de Cristo, é influenciado por isso e governa a partir dessa perspectiva. Só que ele é uma agulha no palheiro. Ele é uma pessoa isolada dentro de um grupo maior que não participa disso. Então o governo, independentemente da forma que assuma, ele é regido por homens. E qual é a ideologia que está gerindo, que está administrando esses homens? A mentalidade deles, que está administrando a mentalidade do mundo. João nos descreve na sua carta: o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, uma dessas características que descreve a atuação do maligno é o governo da Babilônia. Então a Babilônia, que era um reino dentre os reinos, ela perde essa característica, mas ela se torna uma ideologia de governo. Ela se torna uma ideologia dos povos.
Aquela mesma Babilônia, aglutinadora dos povos da época de Gênesis, com a Torre de Babel, com a imposição do governo humano sobre o divino, tá certo? Quando o homem se aparta de Deus e quer construir o seu próprio reino, o seu próprio domínio, sua própria deidade, com Nimrod à frente dela, né? Faremos um nome acima do nome de Deus, não precisaremos atender às ordens de Deus, que ordena que se espalhem pela terra, não estaremos submetidos ao seu comando, mas seremos um povo independente, um povo dono da sua história. Aquela mesma atitude soberba é a atitude dos povos de hoje, a atitude dos governos de hoje. Então, esta Babilônia hoje está presente em todos os governos, independente da forma que assuma, porque ela está presente na mentalidade humana. Então, veja a descrição da queda de Babilônia e quais eram as suas características. A gente vai falar um pouco mais acerca disso mais para frente. Mas a descrição é essa: o governo que está dentro do coração dos homens. E ele manipula os homens de acordo com os seus interesses. E ele se estabelece com a parte de Deus, a parte das ordens de Deus, como alguém que não precisa se submeter às suas ordens, não precisa se submeter à sua palavra, à sua consciência. Tá certo? A queda da Babilônia nos apresenta a destruição de tudo aquilo que é praticado hoje, que está diante dos nossos olhos. A comercialização de todas as coisas, inclusive do homem e da sua alma. O homem se torna mais um produto dentro desse grande comércio, que é o comércio do reino da Babilônia. Tá certo? Então a gente vai ver mais para frente a descrição um pouco melhor acerca desse governo e como é celebrada a sua queda. A sua queda cederá lugar à implantação de um governo conforme os moldes de Deus. Um governo perfeito, que será o governo de Cristo. O governo de Cristo denominado milênio. Então a parousia, que é a vinda do Senhor, a segunda etapa do evento, a vinda do Senhor, que estabelecerá o que é chamado milênio, o reino de Cristo durante 1000 anos na terra. Ao final dos quais Satanás será solto. Satanás estava amarrado desde o Armagedon, tá certo? Estava amarrado, ficou amarrado durante 1000 anos, e ao final desse período será solto, sairá para enganar as nações, não a igreja, tá certo? Não os ressuscitados, mas sim as pessoas humanas que vieram do período da grande tribulação, que não haviam aceitado o sinal da besta, e que adentrarão a esse período como seres humanos normais, naturais, sobre os quais a igreja governará. Tá ok? Ao final desta guerra, essa guerra que será no final do milênio, né? Satanás será solto, sairá para enganar as nações que se deixarem enganar por eles constituirão o seu exército, que avançará contra a Nova Jerusalém. Serão destruídos por Cristo. Após essa destruição, estabelecerá o juízo do trono branco. O juízo do trono branco. O juízo do trono branco será a entrega da sentença de condenação, porque a oportunidade de salvação já havia sido dada, foi rejeitada, e agora haverá apenas o juízo com a entrega da sentença de condenação. Desde o primeiro ímpio, desde o primeiro pecador, desde o primeiro que não se arrependeu das suas obras de pecado e morreu nos seus pecados, desde o primeiro até o último que morrer na guerra de Gog e Magog, estarão presentes diante do trono branco para serem julgados, serem sentenciados e enfim serem lançados no lago de fogo. Tá certo? Aí temos já Apocalipse 20, 11 ao 15. Após isso, a descrição daquilo que é chamado Novos Céus e Nova Terra, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Tá certo? Então, com isso, temos uma visão panorâmica acerca das descrições que João fez profeticamente acerca desse tempo, o tempo escatológico, o tempo que é abordado por Daniel como a 70ª semana. Então, no início dessas descrições, vemos aí, por exemplo, a abertura dos selos. A abertura dos selos de Apocalipse. Já falamos acerca das cartas às igrejas. Não é necessário falar acerca do cântico. É tranquilo, qualquer um pode abrir o livro de Apocalipse e ver a descrição lá do cântico, tá certo? Da entrega do livro, o livro selado, né? Quando o cordeiro toma o livro selado. E aí vimos na abertura dos selos características muito importantes.
Então os primeiros 4 selos. O período da grande tribulação coincide com a abertura do livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 4 ao 10. No primeiro selo. Apocalipse 6, 2. O anticristo é também a besta que sobe do mar. Então este mesmo anticristo descrito aqui no primeiro selo, o cavaleiro branco, tá certo? O cavaleiro branco, ele é o mesmo descrito em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. O governo do anticristo, aqui ó, que junto com a besta que sobe da terra, falso profeta, Apocalipse 13, 16 a 18, haverá, da mesma forma que a trindade divina, haverá a tríade satânica. Da mesma forma como a trindade divina, haverá a tríade satânica. A tríade satânica é Satanás, como o Deus da terra, o anticristo como o Messias de Satanás, tá certo? O Maitreya, o Messias de Satanás, e o anticristo como o João Batista de Satanás, aquele que vem trazer os povos à religião universal, a religião de adoração do anticristo, tá ok? Que inclusive fará prodígios diante do anticristo, para atrair para si todos os povos de uma religião universal, a religião do anticristo, tá ok? A perseguição falso profeta e o dragão, tá ok? A tríade satânica governarão o mundo após o arrebatamento. A perseguição aos que ficarem da igreja, que não aceitaram o sinal, o 666, o sinal da besta. E depois de 3 anos e meio perseguirá também a nação de Israel, quebrando o pacto que havia feito, conforme Daniel 9:27. Então, dentro do primeiro selo, a abertura do primeiro selo, quando é dito que sai um cavaleiro num cavalo branco, né, e é lhe dado uma coroa e um arco, e sai vitorioso e para vencer. Vemos aí a descrição dessa cena, sendo Cristo aquele que abre o selo, não pode ser ao mesmo tempo Cristo, o personagem que abre o selo, e Cristo, o personagem que sai do selo que foi aberto. Ele não é ao mesmo tempo o ator da ação e aquele que sofre a ação. Cristo é o ator da ação, é o autor da ação. É aquele que, ao abrir o selo, libera esse personagem. Ele não é ao mesmo tempo os dois, aquele que libera, aquele que é liberado. Seria incoerente. Então Cristo, nessa situação descrita, ele é o Cordeiro de Deus que tomou o livro selado com 7 selos, só ele tem autoridade para abrir. Em todo o céu, terra e debaixo da terra ninguém poderia abrir, somente Cristo, porque foi ele que veio à terra, que veio na forma humana, morreu e ressuscitou por nós. Então ele tem todo o poder, conforme ele mesmo disse, na cruz disse, está consumado. E depois disso, todo o poder foi me dado. Então só ele tem todo o poder para, de fato, aplicar esse juízo, esse julgamento. Então o livro está na mão dele, e ao abrir o primeiro selo, ele libera esse cavaleiro, que vem num cavalo branco, é-lhe dado uma coroa e um arco, e veja, sai vitorioso. Ou seja, uma plataforma de governo está pronta para ele, para que ele seja bem sucedido nessa ação. Sai vitorioso, e para vencer, porque existem coisas a realizar, coisas a fazer. Então ele realizará esses feitos do seu governo, através de toda a plataforma que está sendo preparada hoje. Através da ONU, através dos blocos econômicos que estão se organizando, tá certo? Através dos blocos de influência política que estão se agregando. Então o mundo está dividido hoje em influências que são bastante marcantes aí no mundo, pelo menos em 3 blocos que podemos distinguir: os blocos russo-chinês, comunista, os blocos de influência árabe, muçulmana, tá ok? Os blocos econômicos liberais aí dos Bilderbergs, dos Rockefellers, tá ok? Temos aí pelo menos esses três grandes potentados de influência político-econômica atuando no mundo, que unificam os demais governos, mesmo com as suas distinções, com as suas características específicas, os unificam dentro desses, se agrupando quer dentro de um bloco, quer dentro de outro. Mesmo com as suas distinções, podem ser eles agrupados dentro desses 3 blocos com as suas próprias distinções, seja um com uma ideologia político-filosófica ateia, seja outro com uma política religiosa, uma fundamentalista, né? O fundamentalismo islâmico, seja outro com uma política liberal, capitalista, financista e por aí vai. Então temos aí uma pré-organização do mundo para, no futuro, a total organização com uma pessoa só assumindo o controle mundial, assumindo o controle sobre
toda a ação empreendida nesse período. Então temos aí o primeiro selo. Com o segundo selo, a perseguição e as guerras promovidas pelo governo do anticristo. Temos aí os 3 cavalos que são liberados após esse primeiro selo. O primeiro selo liberou esse cavalo branco, né, o cavaleiro. E os 3 selos seguintes liberam aí os cavalos preto, amarelo, tá certo? Ou desbotado, né, uma cor opaca, uma cor como que representando a morte. O cavaleiro preto com que fala acerca do controle econômico, é uma restrição econômica bastante séria, tá certo? O cavaleiro que fala acerca da morte e o cavaleiro que fala acerca da guerra, o cavaleiro vermelho. Tá ok? Então temos dentro desses selos o segundo, Apocalipse 6:4, as perseguições e guerras promovidas pelo governo do anticristo. O terceiro selo, Apocalipse 6:5-6, a política de controle do anticristo por meio do 666 fará com que muitos sofram a miséria e a escassez com o forte controle econômico exercido pelo governo do anticristo através dessa estratégia da implantação do sinal do 666, que pode ser, não podemos afirmar, não podemos dar certeza, mas pode ser que esteja bastante relacionada à política de implantação do chip na atualidade. Tá certo? Então, que o chip já é o sinal da besta? Não. Não estamos vivendo ainda esse período. Mas que o chip possa ser uma preparação para o sinal da besta? Sim. Ele já é uma plataforma de preparação para aquilo que futuramente será usado e será implantado como uma imposição. Hoje é uma opção, mas será implantado como uma imposição. E é exatamente na rejeição desta imposição que virá a perseguição. Quando isso não será mais uma opção, quando será uma imposição, com a rejeição a isso virá a perseguição. E a escassez, por exemplo, o cavaleiro preto, se você impõe que todo aquele que vai fazer comércio tem que ter esse determinado equipamento, aquele que não tiver sofrerá escassez. Sofrerá em decorrência disso, dessa limitação do acesso. Então vemos aí a descrição do governo do anticristo e a sua falsa paz para aqueles que aderirem ao governo e a sua intensa perseguição, destruição, morte, doenças e guerras para aqueles que rejeitarem o seu sinal. Num primeiro momento sobre os povos do mundo, na implantação do seu sinal, e no segundo momento com a rejeição de Israel, a aceitação da sua deidade também sobre Israel. Haverá no primeiro momento uma adesão de Israel, não ao anticristo em si, mas sim à proposta de reconstrução do templo, com uma aproximação. A mesma coisa que Herodes fez lá atrás. Os judeus odiavam Herodes, detestavam Herodes, mas Herodes conseguiu conquistar a simpatia dos judeus através do templo. Quando melhorou aquilo que Zorobabel havia iniciado a construção, Zorobabel, Esdras, Neemias havia iniciado as construções, mas diante das suas possibilidades construíram aquele templo. Herodes, com todo o poderio que tinha dos romanos, conseguiu melhorar, pelo menos arquitetonicamente, melhorar extraordinariamente o templo. Tal melhora impressionava os discípulos que descreviam a Cristo: veja essas pedras, veja essas construções. E quanto mais ainda os demais judeus, né, que se impressionavam com toda aquela construção, que foram ganhos por aquela proposta. Só que aí Cristo deixa bem claro para eles que aquilo não era fundamental para ele, aquilo não era importante para ele. Que aliás aquilo seria destruído a tal ponto que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então veja, aquilo que foi uma isca, na verdade, estava amarrando eles a algo que seria fonte de destruição com relação ao templo, e futuramente o anticristo usará a mesma política. No quarto selo, a besta que sobe do mar tortura e mata ferozmente todo o que se opõe ao seu governo, até o dia em que será julgada e condenada. Então vemos as descrições da abertura dos primeiros 4 selos e vemos com isso a propagação do governo do anticristo, sua forma, a perseguição àqueles que não aceitaram o sinal, e depois vamos ver, em decorrência dessa política do anticristo, o resultado, tá certo? O resultado. Depois, na continuação das nossas aulas, vamos descrever melhor. Pessoal, dando sequência às nossas aulas de escatologia, vamos ver agora nessa parte onde fala aqui de onde virá a grande tribulação.